Vamos iniciar então com o módulo 1. Nesse módulo 1, a gente vai falar um pouco sobre colorimetria, o que é um colorista, o que é um designer de cor. Vamos já fazer um estudo das cores, quais são as cores primárias nos três sistemas de cores, no sistema RGB, CMYK e RYB. A gente vai entender qual a importância desses três sistemas de cores no nosso trabalho e qual deles que de fato é o sistema principal, porém qual que para nós artistas é o que realmente funciona, tá certo? Vamos ter vários exemplos desse sistema. Vamos também dar uma pincelada na estrela de Oz hoje, tá certo? Então vamos começar, podem acompanhar, por favor. Colorimetria é o estudo da cor. É importante para o cabeleireiro o estudo aprofundado das cores, pois desse conhecido depende o resultado final da aplicação das técnicas de colorações. Temos oficialmente dois sistemas de cores, que é o RGB e o CMYK, que são sistemas de cor-luz e cor-pigmento, ou seja, são dois sistemas que interagem entre si, de cor-luz, RGB, para cor-pigmento, CMYK. Porém, na colorimetria capilar, temos um outro sistema, que é o RYB. O que significa RYB? É uma sigla dos nomes das cores, R para Red, Y para Yellow e B para Blue. Red, que significa vermelho, Yellow, que significa amarelo, e Blue, que é azul, ou seja, então significa vermelho, amarelo e azul, que oficialmente não é reconhecido como cores primárias, mas na colorimetria capilar reina um soberano nas misturas dos pigmentos como cores primárias, enquanto os outros dois sistemas, CMYK e RGB, ficam como secundários. Vamos entender melhor isso. Então, colorimetria é o estudo da cor, certo? E é importante o cabeleireiro ter um estudo aprofundado nesse segmento, nesta disciplina, pois desse apanhado de conhecimento depende o resultado final das técnicas de aplicação de cor. Então, para ele ter êxito nos resultados dos trabalhos dele de cor, ele precisa ter conhecimento em colorimetria. Aqui vem dizendo que temos oficialmente dois sistemas de cores, que é o RGB e o CMYK. Só que esses dois sistemas são sistemas de cor luz e cor pigmento transparente. E esses dois sistemas, o RGB, ele inclusive tem uma participação no nosso trabalho. A gente vai entender ainda nesse módulo como. Porém, esses dois sistemas que são considerados os primários de fato, no nosso trabalho, quando se fala em colorimetria capilar, eles não nos proporcionam habilidade. Nesse nosso ramo, que é colorimetria capilar, o sistema de cores que realmente funciona para nós é o sistema de cor pigmento opaco, RYB, tá certo? Que são as cores vermelho, amarelo e azul. O que é um colorista? O colorista é um profissional especializado na soma das cores. Entende suas origens e sabe lidar com elas para obter resultado de cor e luminosidade desejados
Então, o colorista, ele é alguém especializado na junção das cores. Ele sabe exatamente que cor ele tem que aplicar a outra cor para dar o resultado em cor desejado. Porque, vejam bem, quando, por exemplo, você quer matizar um cabelo, que eu considero assim uma das maiores dificuldades que hoje em dia o nosso profissional tem, e os meus alunos também me passaram isso, que é, por exemplo, na hora da matização, quando você quer matizar um cabelo, você aplica uma cor e dá uma outra cor como resultado. Por que acontece isso? Porque no cabelo nós já temos um pigmento natural, que é o pigmento que está no cabelo. Aí nós colocamos outra cor nele, e as cores, elas ao juntar-se, elas acabam criando outra cor, intensificando a cor que já está ali ou neutralizando essa cor. Então, o colorista, ele vai saber o que ele quer. Eu quero intensificar, então eu preciso colocar determinado pigmento para eu intensificar, para eu fazer essa cor fluir mais. Ou o colorista quer, não, eu preciso tirar essas cores, que essas cores quentes a minha cliente não gosta, ela quer um resultado mais frio. O que eu tenho que fazer para eliminar essas cores que já estão no cabelo e verter a cor desejada, certo? Então, ele vai saber neutralizar aquelas cores que estão ali. Então, isso é ser um colorista, ter esse domínio da junção das cores. Já um profissional que não é colorista, ele não tem esse domínio de conhecimento das cores, ele não sabe misturar cores para ter um resultado desejado. Ele não sabe nem identificar qual é o fundo de clareamento que ele alcançou, para saber que cores que ele precisa colocar em proporções ideais para neutralizar, se o desejo é uma neutralização, e colocar uma outra cor para verter como resultado. Aí ele acaba sendo vítima de fórmulas prontas, de máscaras matizadoras. Muitas vezes os resultados dos seus trabalhos são sempre a mesma cor, certo? Então ele acaba sendo um aplicador de cor, nada mais, um aplicador de cor. O que é um designer de cor? O designer de cor é um profissional colorista, ele já é um colorista, que além desse domínio da junção das cores que ele tem, ele também sabe aplicar cores ao cabelo, causando, veja, ele aplica já causando efeitos, diversos efeitos, como luminosidade, textura, sombreamento, efeitos de raiz, densidades diferentes, profundidade, contraste, luz, sombra, ou seja, ele produz múltiplos efeitos muito bem aplicados através de uma infinidade de técnicas de aplicação ou também combinações delas, ou seja, ele pode aplicar uma técnica ou combinar várias técnicas no mesmo, tecer várias técnicas no mesmo cabelo para ter determinado efeito. Ou seja, um designer de cor, ele tem capacidade de desenhar no cabelo da cliente, desenhar o resultado que ele quer. Por exemplo, se uma cliente chega com uma foto estampa um desejo, ele vai olhar para aquela foto e ele vai saber exatamente as técnicas que foram empregadas ali, qual é o fundo de clareamento que ele precisa alcançar para ter aquele efeito de luminosidade e quais são as cores que ele vai ter que usar para ter determinada cor como resultado. Ou seja, um designer de cor é um colorista, estilista, artista e
ele tem a capacidade de desenhar no cabelo, criar efeitos no cabelo, como a gente mesmo viu que foram mencionados aqui vários efeitos, certo? Ou seja, ele domina a mistura das cores e seus determinados resultados por conhecimento de aplicação perita. Estudo da cor. A cor, ela só pode ser percebida na presença da luz. A luz é uma energia radiante visível. É o mais comum dos estímulos visuais ou a causa da sensação das cores. Ou seja, se escurecesse tudo agora, você não veria cor nenhuma, você não veria absolutamente nada, correto? Então, a cor, ela só pode ser percebida na presença da luz. A luz branca, ela é formada pela reunião de numerosas radiações coloridas, que podem ser separadas. A fonte mais comum de luz branca é o Sol. As outras fontes também são o fogo, a luz artificial e etc. Então, gente, a luz branca, ela é o resultado da soma de todas as cores. Se você somar todas as cores luz, você vai ter como resultado uma luz branca. Interessante, né? A gente vai aprofundar mais esse conhecimento ainda nesse módulo. Os corpos e objetos não têm cor própria. A cor que é percebida é um resultado do reflexo da luz que não é absorvida por um pigmento. Se um objeto, um determinado pigmento, como o azul, por exemplo, ao incidir sobre a luz branca, esta absorverá todas as outras cores e refletirá somente o azul. Por exemplo, se você tiver algum objeto azul na mão e a luz bater sobre ele, o teu olho vai conseguir ver só o azul. A luz que bate nele, a luz branca, ela tem todas as cores dentro dela, certo? Ela tem todas as cores. Só que ao incidir sobre um objeto azul, o que vai acontecer? Voltar para o seu olho somente a cor azul. As outras cores vão ser absorvidas pelo objeto. É muito interessante isso, a gente vai aprofundar também mais isso em gráficos daqui a pouco. Tá certo? Esse é o sistema RGB de cor. Cor-luz. Sem luz, sem cor. A luz carrega cores, aprofundando um pouco mais esse sistema RGB. Vamos entender melhor ele. A luz carrega cores. Branco é a mistura de todas as cores, vermelho, verde e azul. Lembrem que no sistema RGB, R é de red, que significa vermelho, G é green, que significa verde, e B é de blue, que é azul. Ou seja, então o sistema RGB, que é o sistema cor-luz, as cores primárias, as cores fundamentais dele são o vermelho, o verde e o azul, ok? Exatamente em partes iguais. Essas cores, para formar o branco, é necessário ter o vermelho, o verde e o azul exatamente em partes iguais, formam a cor branca, ok? O pigmento branco não absorve as radiações coloridas da luz, mas reflete todas as cores, reflete o branco. Por exemplo, se você tiver um objeto branco na sua mão, imagine que você tem um ovo, o ovo é branco. Ele não absorve, a luz incide sobre ele, a luz branca, que tem todas as cores, e ela volta todas as cores para o teu olho consegue perceber todas essas cores, porque a soma delas é o branco.
nenhuma cor é absorvida, como no caso do azul, lembram do azul? Que as 3 cores incidiam sobre ele, que eram o vermelho, o verde e o azul. Aí ele refletia somente o azul e absorvia o vermelho e o verde, ok? Só refletia o azul. No caso do branco, que é a soma das 3 cores, ele não absorve nenhuma cor, a cor é incidida sobre ele e ele reflete as 3 cores. E a soma dessas 3 cores é o próprio branco, por isso que quando você tem um objeto branco na mão, você vê exatamente o branco, porque ele está refletindo todas as cores de volta para você. A gente também vai ter gráficos para explicar melhor isso para vocês ainda nesse módulo. E o preto? O preto, ele é a ausência de cor. Ausência de cor, ausência de luz, certo? Portanto, a ausência de luz refletida. Se nós apagássemos tudo, agora todas as luzes que tem nesse ambiente, ficaria tudo preto, não ficaria escuro, ficaria tudo preto, a cor preta, ok? O pigmento preto, ele absorve todas as cores, não reflete de volta nenhuma. Ou seja, se você tiver um objeto preto na sua mão, na cor preta, lembra que eu falei do azul? O azul vai incidir as 3 cores sobre ele, que é vermelho, verde e azul. O vermelho e o verde vão ser absorvidas e o azul vai ser refletido de volta para o teu olho, porque o objeto é azul. No branco, como o branco é a mistura de todas as cores, na cor luz é a soma das cores vermelho, verde e azul, num objeto branco a luz vai bater e nenhuma delas vai ser absorvida, como no caso do azul. Todas elas vão ser refletidas de volta, pois se trata da cor que é criada pela soma destas 3 cores que estão incidindo, que é justamente o branco. Então, vai bater e vai voltar todas as cores do teu olho, ok? Já no preto, vai incidir a luz sobre ele e todas elas vão ser absorvidas. Não vai ser refletida nenhuma cor para você. Todas elas vão ser absorvidas pelo objeto, tá certo? Por isso, gente, que de fato já foi comprovado, e esta teoria que já foi comprovada, tá? Por isso que quando a gente usa roupas escuras, roupas pretas, quando a luz do sol bate sobre a nossa roupa escura, essa energia que a gente viu ali no começo, lembram? A luz é uma energia radiante visível. É uma energia radiante. Então, quando a gente veste uma roupa preta e a luz do sol bate sobre ela, esta roupa preta vai absorver essa energia radiante. Por isso que quando a gente usa uma roupa escura no sol, a gente sente mais calor. Quando a gente usa uma roupa branca, a gente sente menos calor. Por quê? Porque toda essa energia radiante visível que vai bater sobre ela vai voltar. Todas as cores vão voltar, certo? Por isso que o branco é uma cor mais suave, o branco é uma cor mais dizem mais leve para se usar, é por causa disso, porque a energia visível que bate nela não é absorvida, é repelida, ela reflete de volta toda essa energia, por isso não gera calor. Então aqui, como a gente estava lendo, né, o preto é ausência de cor, portanto ausência de luz refletida, ou seja, ele não reflete de volta a cor, certo? O pigmento absorve todas as cores, não reflete nenhuma. A luz carrega 3 cores, vermelha, verde e azul, que é do sistema RGB de cores. Aspectos físicos da cor.
Em termos físicos, a luz é o efeito das radiações eletromagnéticas visíveis, que por sua vez formam um conjunto amplo composto por todas as ondas de energia eletromagnéticas do universo. Estas vibrações eletromagnéticas se propagam linearmente em todas as direções, deslocando-se num movimento ondulatório a partir da sua fonte, ou seja, elas vão em linha reta. Porém, elas vão em movimento ondulatório em linha reta. Elas fazem esse movimento de onda, elas vão em linha reta, elas vão em sentido reto, porém elas vão fazendo ondas. E eu vou mostrar gráficos para vocês de como é a onda da luz vermelha, como é a onda da luz verde e como é a onda da luz azul. A onda da luz vermelha, ela é mais comprida, ela não faz tanta onda, ela já vai mais aberta. Por isso que o vermelho consegue tocar a terra. As ondas de luz vindas do sol, o vermelho, pela onda dele ser mais aberta, esse raio vermelho consegue chegar até a terra. O verde é o intermediário, ele não é nem muito aberto e nem muito acirrado, a onda dele. Então, ele é uma cor que vem intermediária. Já o azul é uma cor que praticamente não chega na nossa atmosfera. Muitos dizem que é por causa disso que o céu é azul, porque é até ali que consegue vir essa onda azul. Ela é muito ondulada, muito ondulada. Então ela não tem comprimento como a onda vermelha tem. Por isso ela não consegue chegar, o comprimento dela é menor do que a verde e a verde também é menor que a vermelha.